Oi, gente, boa noite, sejam bem-vindos. Vou colocar o tema aqui: advocacia e compliance na prática. Vão entrando, fiquem à vontade. Sejam todos muito bem-vindos. É um prazer tê-los vocês aqui. Boa noite, doutora Sandra. Muito obrigada pela presença. Vamos falar de compliance hoje, Jussara. Seja bem-vinda, patobranquense. Que legal. Paola, Priscila, seja muito bem-vinda, Natália. É um prazer ter todos vocês aqui. Marcos. Vamos falar de compliance hoje com a doutora Sabrina. Postei nos stories aí para vocês o currículo, mini currículo dela, para que vocês já tenham conhecimento, né, de quem estará aqui comigo. Doutora Renata, seja bem-vinda. Doutor Tiago. Muito obrigada a todos vocês que sempre estão presentes aqui. 2 vezes por mês temos o bate-papo com KR, sempre trazendo convidados muito especiais, super competentes nas suas áreas, né? Anne Louise, Raíssa, sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós vamos ter uma aula prática, divertida, com a doutora Sabrina. Yasmin, seja bem-vinda. Fiquem todos muito à vontade, vocês já sabem, né, gente? Vamos lá para as regrinhas. Perguntinhas aqui no ponto de interrogação, para ficar fácil para a doutora Sabrina poder responder todos vocês. Coraçãozinho na tela o tempo todo para a gente avisar o Instagram que a live está sendo ótima, né? E o aviãozinho para vocês encaminharem para os amigos de vocês, pessoas que se interessam pelo tema, que querem entender um pouquinho mais de compliance. Usa aqui, ó, o aviãozinho para encaminhar essa live para eles, tá bom? Vou esperar um minutinho aqui, Marli, só o tempo de vocês entrarem, ficarem à vontade para eu poder chamar a doutora Sabrina aí para a gente começar o nosso bate-papo. Manu, boa noite. Fico tão feliz, gente, de vocês acompanharem esse bate-papo. Já existe há 1 ano e meio aí, todo mês, 2 profissionais. A gente traz aqui para compartilhar conhecimento, né? Para a gente aprender um pouquinho mais sobre todas as matérias relacionadas e não relacionadas 100% ao direito. Então, sejam todos bem-vindos, tá? As perguntinhas fazem no ponto de interrogação para não atrapalhar. Muitas vezes nos comentários nós não conseguimos visualizar na hora, tá? Luciana, muito obrigada, seja bem-vinda. Caroline, diretamente do Paraguai, seja bem-vinda, Caroline. Muito obrigada. Vamos colocando aí, gente, vocês estão falando de onde? Luciana, de onde você fala? Cristiane Furlim, seja bem-vinda. Mariana, que orgulho tê-la aqui. Afonso Vieira, muito obrigada pelo carinho, pelo prestígio de todos vocês e tirarem uma horinha aí pra gente conversar, aprender um pouquinho com a doutora Sabrina, né? Doutor Eduardo, muito obrigada pela sua presença. Rio de Janeiro, Maranhão, Paraíba, olha que legal, gente, outro Rio. Isso é importante, né, na rede social, isso é muito legal, a gente tem conexão com o Brasil inteiro. Aline Gonçalves, seja bem-vinda. Alice. Olha os estados que a gente tá juntando aí, né, todo mundo. Doutora Mariana, nossa amiga querida. Com certeza, Luciana. Ó, Paraná, meu Paraná, ó. Pra quem não sabe, eu sou paranaense, hein? Sou do interior do Paraná, Pato Branco. Rafael, seja muito bem-vindo. Eu vou chamar aqui, já deu um minutinho, né, gente? Chamar a doutora Sabrina, porque a gente tem muita conversa. Olha, Roraima, que legal. Deixa eu chamar ela aqui, que ela já está aguardando. Bem-vinda!
Muito prazer. João Gilson. Doutora Sabrina! Oi, boa noite. Boa noite, seja muito bem-vinda ao nosso bate-papo com KR. Obrigada. Estava Obrigada pelo conversando um convite. minutinho aqui antes, Sabrina, com as Eu pessoas para a tava gente olhando, eu ter. tava dizendo. Não, eu disse, gente, eu solicitei, eu acho que Karen não viu. Aí eu saí, entrei, para ver Não, eu vi se. sim, só que eu sempre dou um oizinho para todo mundo para a gente sintonizar todos os estados que estão presentes e tal, dar aquela animada no começo aí. Agora vamos conversar nós duas. Ah, Seja muito bem-vinda ótimo. novamente. Obrigada. Primeiramente, eu queria agradecer o convite dessa querida e talentosa. Fiquei muito feliz em poder estar aqui falando um pouquinho para vocês sobre compliance, um pouco mais voltado para a minha prática, para a prática mesmo, né, do que eu venho atuando já de um tempo para cá. E como foi que eu também construí, coloquei o compliance como um dos meus instrumentos de trabalho, né? Já que eu sou da área trabalhista, foi mais um serviço, foi mais um plus que eu tive para oferecer para os meus clientes. Então, eu só quero agradecer o convite e bater esse papo muito legal aqui, bem descontraído, de uma forma bem dinâmica mesmo. Isso aí. O meu interesse em convidá-la é exatamente pela tua expertise, por você utilizar isso na prática, porque todo mundo ouve falar do compliance, todo mundo mais ou menos entende ou pensa que entende, mas na prática mesmo a gente não tem muitas pessoas que atuam e aí a gente acaba tendo uma live ou então uma reunião e tal, algo que não é concreto. Você não consegue Sim, entender aquilo ali que você aprendeu na sua prática, né? Então, deixa eu te apresentar aqui para todos os nossos convidados. Eu já postei nos stories o teu currículo, mas eu vou apresentar aqui de novo. Tem uma colinha para não esquecer. ah, A doutora, imagina, tô a pequena. doutora Sabrina é advogada, trabalhista para empresa e compliance, cofundadora da 4W Compliance, Compliance. mestre em Direito Econômico, Desenvolvimento Empresa, certificação em compliance pela KPMG Business School e especialista em compliance trabalhista pela Lec News. Então, Yes. ela entende um pouquinho, vocês perceberam que ela entende um pouquinho de compliance, coisa pouca, né? Não, gente, estou ainda em construção, mas com muito estudo a Todo gente chega tempo, lá. né? É Então, verdade. pela tua prática aí, Sabrina, a gente já, como eu iniciei, a gente Sim, tem uma noção do que é o compliance, o fato de você estar em conformidade com os dados, com as normas, com a lei, né? sim, Até o efetivo cumprimento disso. Então, isso todo mundo tem uma noção, certo? Mas certo. eu queria que você colocasse para nós, numa forma mais prática e conceitual também, o que é o compliance, quando que ele começou no Brasil, ele surgiu do quê e para quê? Bom, o compliance, como eu costumo dizer, no Brasil não é que ele seja uma coisa nova, ele só está mais em evidência, né? Principalmente depois da edição da lei, a 12.846, que a gente chama Lei Anticorrupção, né? Mas ele deu seus primeiros passos nos Estados Unidos na década de 50 para 60, tá? Com a Prudential, com a Prudent Security, que foi em questões de leis, de questões mesmo de. Como é que eu posso falar para vocês? De seguros, né? Então, e depois Eu fui veio. segurada, inclusive, dela, sabia? Eu também sou, também sou. E ela tá entre as primeiras, né? Sempre ganha 5 anos seguidos no ranking Seguro de vida, especialmente, né? da empresa mais ética do mundo, né? Então, assim, nada tão melhor ainda por ter começado lá. E aí veio também, acho que eu não lembro o ano, mas foi na década de 70, acho que 1977, 76, veio lá o FCPA, né? Que a gente tá mais é mais comum e tá mais usual das pessoas estarem falando, que é como se fosse a lei ali do compliance sobre as corrupções que tiveram nos Estados Unidos. E aí, no Brasil, veio com a questão de 2013. Não que seja a lei de compliance, não que seja uma lei sobre compliance, mas foi uma lei sobre o programa de integridade, né? Que traz aí a responsabilização das empresas de forma objetiva. Ou seja, o agente daquela empresa, o funcionário daquela empresa, que atua ali com o poder público,
comete algum ato ou alguma fraude, a empresa ela se responsabiliza, tendo culpa ou não. Então, a partir desse ponto, né, que não é mais só sobre a responsabilização do poder público, mas também de uma empresa privada, veio a construção e um olhar mais dedicado para o compliance, para essas empresas estarem em integridade, para não correr um risco de serem aí penalizadas por atos que às vezes julgam não ser da própria da própria diretriz da empresa. Não foi a empresa, mas sim um gestor, um funcionário, que por ela não ter conhecimento, agiu de alguma forma fraudulenta. Então, a lei vem aí responsabilizando ela por esses atos. Então, vem aí a questão do programa de integridade e aí, contudo, vem à tona a questão do compliance, né? Que aí o que a gente pode dizer? Eu costumo mostrar para os meus clientes que compliance, ele é um mecanismo, é um conjunto de mecanismos, um conjunto de procedimentos que traz para a sua empresa uma gestão mais estratégica. Eu costumo usar muito isso, né? Porque não é só estar em conformidade. Porque na conformidade todo mundo tem que estar. Mas ali também trazer para dentro dessas empresas condutas éticas, condutas que sejam valores que correspondem ao que aquela empresa quer mostrar para fora, né? Como eu costumo dizer, além dos muros da empresa, não só ficando ali dentro. Então, é mais ou menos um conceito básico, né? Vou encontrar de tudo. Mecanismos e procedimentos, conjunto de ações ou de adoções de procedimentos, então, para que esteja em conformidade, para a gente não ficar usando só aquele que vem do verbo de comply, para estar em conformidade, aquela coisa toda. Então, eu costumo falar aí O objetivo dele é para evitar os riscos, como você está falando, você vai auxiliar, implementar algum sistema, algum programa, que depois você usa o nome certo, para que aquele teu cliente, para que aquela empresa esteja de acordo e evite riscos de ser penalizado de acordo com a legislação, por exemplo. Isso, Não, é um dos pontos. Fazer análise de riscos é um dos programas, né? Primeiramente, Carissa, eu queria falar assim. Porque muita gente vai falando e vai questionar. É fácil ou não é fácil vender compliance? Não é fácil, gente. Até porque falta conhecimento. E aí o empresário fica pensando, será que é necessário? Será que o gasto realmente é condizente com aquilo que eu quero? Eu estou proposto a colocar um dinheiro em cima de um programa, porque é um programa grande, é um programa complexo, não é um programa assim, eu vou ter um compliance somente para inglês ver. Eu botei um código de conduta e fiz ali uma auditoriazinha, eu vou ter um compliance. Não. Ele tem toda uma estrutura, né? Então, ele tem várias ferramentas para que ali a gente possa estar falando que realmente a empresa tem um compliance efetivo. E aí, o que eu posso falar e indicar não é falando da seguinte forma, vender o compliance, mas veja quais são as dores do teu cliente, né? Veja o que ele ali de primeiro precisa, né? Ter aquele contato. Eu preciso de um programa, de uma análise de risco, ou eu preciso de uma due diligence, ou um código de conduta. Você pode começar com uma ferramenta e depois desenvolver as outras, entendeu? Entendi. Quais as funções que essa equipe de trabalho, geralmente tem uma equipe de trabalho lá na empresa, nós advogados vamos vender uma equipe de trabalho, ou a empresa já tem? Opa, acho que travou. Eu acho que travou. Acho que travou o seu, mas já volta. Para mim, agora. Voltou? Voltou, você está me ouvindo? Você está me ouvindo? Eu estou te ouvindo, mas eu não estou te vendo. Agora sim, melhorou? Para mim tá normal, Melhorou agora. Isso.
Aqui Tá, eu tenho tu uma pode. pergunta da Mariana, já que você começou a falar de ferramentas, eu ia deixar a Mari lá mais pra frente, vamos falar mais pra Sim. frente, mas ela já perguntou agora. Qual dessas ferramentas que a empresa mais tem interesse de começar o trabalho? Na verdade, a empresa não sabe muito, né, Sabrina, o que, que ela precisa e ela não sabe como ela vai implementar isso. Então, o advogado talvez tenha que explicar para ela, existem essas ferramentas, cada uma tem tal finalidade, para ver o que, que ela vai escolher para optar da princípio para poder iniciar, né? Olha, não tem assim como eu te dizer, essa é essencial. Primeiro tem que saber o que é essencial para o cliente. Para ele. Entendeu? Então, assim, por exemplo, recentemente, eu estou fazendo uma numa rede de odontologias. E aí a gente conversando, batendo um papo e tudo, apresentei, ele se interessou. É bom quando o cliente se interessa e chega para a gente perguntando sobre, e não a gente já chegando e vendendo ou mostrando aquele serviço. Então, a partir do bate-papo que eu tive, eu faço uma pesquisa de análise, uma pesquisa de clima, para saber como é que está aquele ambiente de trabalho, como é que os colaboradores ali veem a empresa, como é que eles se sentem no ambiente. Fiz isso e depois eu fiz uma conversa, a gente teve uma conversa mais aprofundada qual eram as dores principais e o que ele temia mais sobre os riscos dos negócios dele. Então a gente detectou ali sobre as questões dos contratos de trabalho e sobre os contratos de autônomos, de dentistas autônomos, né? Então a gente começou por aí, eu comecei por uma auditoria. E aí apresentei a auditoria, fiz os contratos adequados e fiz uma análise de risco dos negócios dele voltado para essa questão dos dentistas autônomos, né? E aí, daí depois, aí ele já gostou, aí ele veio já pedindo o código de conduta, juntamente com o regimento interno, e aí vai crescendo. Junto com o código, a gente dá os treinamentos, a comunicação do que vem trazendo aquele código, e aí aos poucos você vai formando esse processo, né? Você vai construindo o compliance dentro dessa empresa. Sabrina, qual é a durabilidade? Qual é a duração de uma implementação? Depende do tamanho da empresa, depende do que ele quer. Em média, uns 12 a 14 meses, né? Porque aí é extenso, porque são 9 ferramentas que a gente trabalha praticamente, né? Que é a avaliação, que é a análise de riscos, depois vem o código, vem a due diligence, vem a questão da alta direção, que é o primeiro, porque se ela não tiver ali relacionada e com propósitos de fazer, né? Disposta a fazer o correto, a entender todo o contexto em que aquela empresa ela está inserida, nada adianta. Nada. Eu vou dar entender essa importância, né? A importância, o objetivo, o que é. Por isso que eu quis começar a live dizendo o que é o compliance. Tem empresário assistindo também. Então, ele tem que entender o que é. Hoje eu recebi uma ligação de uma colega que até falou que não ia conseguir assistir a live inteira porque ela estava no trajeto, mas que 2 clientes dela tinham ligado requerendo dela, solicitando dela informações, e ela falou, meu Deus, eu preciso assistir tua live porque eu não sou experiente nisso. Aí, tá vendo? O cliente, é isso que você falou, o cliente entendeu, ouviu, enfim, não sei do que forma, mas veio atrás dela para entender como proceder. E aí ela se interessou nisso por conta disso. A gente, como advogada, apresentar para ele opções. E você conversando, fazendo essa entrevista inicial que você fez, entende qual é o problema dele. Às vezes você ia chegar lá com uma solução que não fosse o contrato dos dentistas autônomos. Você poderia pensar em outra coisa. E aí você viu que a dor era aquela e ofereceu a implementação iniciando por aquilo, né? Isso, porque a gente ele se interessou, ele sempre desde o começo se interessou pelo código, né? Por um código de conduta, porque ele tem ali a relação com os pacientes, com os clientes, e já é uma rede conhecida aqui no Rio, e ele queria expandir, dar mais credibilidade, né? Dar transparência para o trabalho da empresa dele. Só que aí a gente diagnosticando, a gente conhecendo, eu identifiquei primeiro, para mim, que era um dos maiores riscos, né? Porque ele não tinha contrato ainda com esses dentistas e tudo, então precisaria urgentemente. E aí comecei pela questão dos contratos de trabalho e dos prestadores de serviço. Pô, Sabrina, tu poderia logo colocar Poderia, ele queria, mas não é honesto,
né? Então, se Sim. eu trabalho com honestidade, se eu trabalho com ética, poxa, ele se sentiu muito grato, porque ele não tinha se atentado para alguns detalhes que eu mostrei. E eu disse, olha, então a gente não é bom começar por aqui, vamos começar por esse outro lado, porque vai ter mais eficiência e aí a gente consegue mitigar um pouco mais os teus riscos, né? Porque detectei ali que 70% na maioria fora a questão de responsabilidade civil e tudo, que já Claro. não é a minha parte, é parte de uma outra advogada, com pacientes e tudo, mas ali eu estava voltando para a questão mesmo trabalhista e de colaboradores, né? Porque a empresa, a gente sabe, o coração da empresa são as pessoas, são os funcionários, são os colaboradores, então não tem como a gente começar por outro lado. Então, a gente identificando, eu acho que o primeiro ponto é identificar a dor, é identificar o que realmente o seu cliente quer. Mostra para ele o valor do teu trabalho, mas não mensurando em dinheiro. Vai colocando o que ele pode ganhar, o que pode acrescentar na empresa dele, a credibilidade, a transparência, mostrando a importância, o que era o compliance, para que serve. E aí ele vai, se for aquele empresário mesmo que tem vontade, ele vai ali, vai dar uma procurada, ele vai dar uma olhada, vai olhar nos noticiários, que as empresas estão se preocupando com isso, porque hoje em dia a reputação é um dos valores, é um dos maiores valores de uma empresa, né? Então, com uma imagem derrubada, uma reputação lá embaixo, nenhum consumidor, nada, ninguém vai querer aquela empresa para si e nem vai querer a própria pessoa se pertencer a algo que não condiz ali com os valores dela. Então, isso é muito interessante, né? Exatamente. Hoje em dia, o consumidor mesmo, ele já quer saber se aquela empresa tem um programa. Você, como advogado, muitas vezes é contratado, se você tem um escritório grande, se o seu escritório também tem um programa. Você também tem um programa de integridade interna, entendeu? Então, assim, é algo que, às vezes, o coleguinha, ele já viu até no coleguinha dele, que o coleguinha dele já está com o processo, já está todo regular, já está com o programa de compliance ativo e que ele está perdendo a concorrência. Se ele não consegue se encaixar, ele tá perdendo a concorrência, né? E, Sabrina, nesse caso aí, por exemplo, poderia só você oferecer só o código de conduta, já que você viu todos os outros itens, mas digamos que ele diga, não, eu estou te contratando só para fazer o meu código de conduta. Existe isso ou não? Existe. Faço muito, Karen, muito, faço muito. Código de conduta é assim, é o meu carro forte, é o que eu mais faço, né? Código de conduta, regimento interno e análise de risco. Só que aí, ele tendo uma ou duas ferramentas, ele não pode dizer que ele tem um compliance. Ele tem uma ferramenta que mitiga alguma coisa, né? Porque para você ter realmente um compliance como um todo efetivo, ele tem que ter ali mais ou menos aqueles 9 pilares, né? Que a gente chama que tem que ter o compliance. Então vamos falar deles agora. Vamos tirar nossa ordem aqui. Eu ia falar da implementação primeiro, como que a gente implementa, e daí você ia falar das ferramentas. Mas se quiser voltar, não, pode voltar. Pode voltar, a gente deixa a ferramenta para último, não tem problema nenhum. Eu queria entender como que implementa isso. Você precisa, por exemplo, uma equipe de compliance officer lá na empresa do teu cliente, ou você, advogado, não precisa de intervenção do teu cliente, você consegue fazer tudo pelo escritório de advocacia que está oferecendo esse serviço. Tá, aí mais uma vez, vai depender do porte do teu cliente. Tá. Né? Vai depender da estrutura da empresa dele. Eu jamais posso... É porque, assim, você implementar um compliance é uma coisa. Você ser o compliance officer é outra coisa. Sim, né? Então, por isso que eu perguntei. Se precisa ter um lá na empresa, se a empresa é pequenininha, você faz tudo. Se ela é grande, geralmente ela vai ter alguém lá para te auxiliar, isso. Sim, isso. Basicamente, por exemplo, a gente pega uma empresa pequena. Então, eles vão lá e contratam os meus serviços para a gente começar uma implementação de compliance. Primeiramente, o que eu peço a alguns funcionários que são de confiança e que conhecem verdadeiramente o negócio dele. E junto com ele. Todos, né? Todos, né? Então, ali um setor de... Eu gosto muito de trazer o RH, porque sem ele, eu acho que as coisas pouco fluem. Então, é um grande determinante, né? Então, para poder ali conduzir principalmente a gestão de pessoas. Eu tenho um bom funcionário que mexe aqui com todos os meus processos de compra, de venda, que fala com o vendedor e X. Então, uma empresa pequena de 20 funcionários. No mínimo, ele tem que ter 2 pessoas ali de super confiança e que conhece
o negócio dele além dele mesmo. E aí eu começo a implementar, então, primeiro ponto. Aí, junto com a pergunta, a gente já pode ir falando as ferramentas. Como implementar? Aí, primeiro ponto, eu já tenho o apoio dessa alta gestão, né? Que já é o que é o empresário. Vamos ver que só ele ali mesmo que tem a direção da empresa, os gerentes. Eu já tenho o suporte dessa alta administração. Elas sabem ali qual é a importância do compliance, por que eu preciso de um código, por que eu preciso fazer a análise de risco, por que eu preciso ter os controles internos eficientes. Ótimo. Então, a partir dali, a gente começa a implementar o segundo ponto, né? Que a gente pode ali, primeiro já entender a importância do compliance, aí a gente vem aí com as avaliações de riscos, que é mais uma das ferramentas. Então, a gente vai analisar os riscos, eu tenho que entender os objetivos dessa empresa, porque sem objetivo, eu não tenho como mostrar os riscos dessa empresa. Ela tem que ter os objetivos estratégicos dela. Então, lá ela apresenta, eu tenho um grande problema maior aqui na questão dos meus contratos com vendedores. Às vezes, eles têm alguns procedimentos, falam com outras pessoas que nem sempre eu estou presente, então eu quero normatizar isso daí. Eu quero que no regimento, no meu código de conduta, tenha ali mostrando os meus valores, mostrando os princípios da empresa e como ele deve conduzir aqui dentro da minha empresa e fora da minha empresa. Então, já é um terceiro pilar, né, que é o código de conduta. E nisso tudo, o meu escritório, com as pessoas dentro da empresa, a gente pode ir construindo um compliance. Aí eu digo, Sabrina, você finalizou tudo, implementou lá o código de conduta, os controles internos, treinamento e comunicação, que pode ser por mim, ou por uma psicóloga, ou por alguma comunicadora que possa estar fazendo parceria comigo. A gente implementou canais de denúncia e investigações internas, né, que são diferentes. Fizemos ali a due diligência, a auditoria e monitoramento. Pronto. O meu trabalho em 12 meses, 14 meses, como advogado em implementação do compliance, ele findou. Sabrina, aí, ó, entrego para a empresa. Aí a gente pode, aí eu estou dando a dica, mostrando, dando para ele, olha, eu implementei o teu compliance, mas se você quiser continuar comigo, eu posso estar ali prestando a minha consultoria. Porque não é uma coisa diferente da outra. Então, ali eu posso te dar um suporte em tudo que você precisar, né? Principalmente questões de dúvidas trabalhistas, né? Voltando para o meu caso. Ali na questão de comunicação ou de um treinamento, te dar um suporte, sempre estar ali avaliando a tua análise, né, os teus riscos em relação aos contratos trabalhistas, o teu código de conduta, as tuas políticas internas com redes sociais. Estou aqui, a minha consultoria está bacana. E não impede dele ter uma pessoa lá dentro que seja compatível com todas essas funções. Seria ideal, e aí que ele tivesse um compliance office, né, um compliance officer, que realmente tenha uma atuação, que tenha uma formação e que conheça realmente. Entendeu? É isso que eu ia falar sobre a formação dele também, que não é pegar qualquer funcionário de lá e falar, esse aqui é meu compliance officer, vai ficar aqui dentro monitorando, né? Tem que ter, isso, não, ele tem que ter. Se ele tiver um compliance officer, ok, Sabrina me indica, posso estar indicando, aí vai ser o empregado internamente dele, né? Vai ali atuar e aí ele pode ter ali assessoria jurídica, que é a minha. Eu já tenho um compliance officer, a gente precisa estruturar mais algumas coisas. Sabrina, você pode... Nada impede do advogado estar ali atuando junto com o compliance officer. Nada impede. Até porque o compliance officer não é só um advogado. Pode ser um administrador, pode ser um contador. Ele só tem que ter a formação. Ele só tem que ter ali as suas certificações. Entendeu? Para poder entender realmente do procedimento. Aqui, Sabrina, pergunta, mas eu peço para que coloque lá na caixinha que fica melhor para a gente ler. Existe a possibilidade da empresa capacitar alguns colaboradores no compliance para atuarem dentro da empresa? Como, por exemplo, as ferramentas... É isso que nós estamos falando, Marcela. Sim. É alguém dentro da empresa. Sim, geralmente empresas maiores têm essa pessoa, as menores não, conforme a doutora Sabrina falou. Mas tem que ter uma formação para isso. Não é pegar qualquer um de lá e só dizer que ele que não vai ter sentido. Até também, Karen, só para complementar a pergunta dela, às vezes, por exemplo, as grandes organizações, as grandes incorporações ou empresas realmente de grande porte que querem realmente mostrar que o seu compliance é efetivo, que é eficiente e mostrar
para todos os cantos do mundo, precisa, às vezes, fazer umas certificações. A empresa é avaliada, né, pelas ISOs. Então, às vezes, vão avaliadores, ou então é como se elas tivessem testes e provas. Pô, o compliance dela ali realmente existe. Não está só no papel, né? Então, ele existe. Então, tem isso também, tá? A preocupação deles maior é a isso ou é o fato deles não terem realmente esse manual de conduta, esses contratos internos que não estão muito padronizados? Elas se preocupam mais com isso na cabeça do empresário ou mais com a ISO, enfim? Assim? Não, depende do tamanho da organização. Então, às vezes, tem empresário que nem sabe que isso existe. Que isso existe, entendeu? Então, isso daí vem com o tempo. Com a consolidação mesmo desse compliance dentro da empresa, com estruturas mesmo, e às vezes depois de anos, né? Com todos aqueles controles internos devidamente qualificados e controlados e implementados, o código de conduta, tudo correndo perfeitamente. Então, tem que estar uma base. Eu não posso ir pegar e implementar um compliance em um ano e ali ela chegar lá e ser avaliada. Pode até ser, se for show de bola, mas eu ainda não vi. Entendeu? Esse monitoramento que você falou como último item, né? Que seja esse monitoramento. Esse monitoramento encerra a tua participação, a nossa, né? Como advogada, encerraria ali. E esse monitoramento entra nessa assessoria eventual que a gente pode oferecer ou não? Você monitora por um período, vê se está tudo ok ou não? Depende. Por exemplo, às vezes, quando eu tenho auditoria de trabalho, um exemplo, fiz um compliance trabalhista. Vou voltando aqui um pouco para minha área. Pode falar. Fiz ali o compliance trabalhista. Vamos dizer que eu já terminei dessa empresa aí dessa clínica odontológica. Finalizei tudo. Fiz as auditorias, que foi por onde eu comecei, tá? Fiz a auditoria do contrato. No final, eu posso fazer novamente o checklist, porque aí já se passou um ano, né? 14 meses, 16 meses, eu posso fazer a auditoria desses contratos e também de alguns controles internos que ela possa ter em relação a pagamento desses dentistas autônomos, como é feito o tipo de distribuição desses rendimentos. Eu posso estar fazendo. Aí, a questão de monitorar, aí pode entrar na questão da consultoria. Quando eu falo assim, auditoria e monitoramento, às vezes isso é próprio dentro da empresa mesmo. Um auditor interno. Vamos dizer que ele está ali para quê? Ele monitora sempre aqueles controles internos para ver se realmente a avaliação de risco está adequada. Então, é como se tivesse a auditoria constante de 6 em 6 meses, ou de 3 em 3, ou de ano em ano, dependendo do procedimento. Foi bom tu ressaltar, só fazendo um adendo aqui. Quando a gente fala de auditoria dentro do compliance, ela pode ser a externa como a interna. Sabrina, qual é a mais eficaz? Depende da auditoria. Eu conheço, né? A KPMG é uma auditoria externa, tem a Deloitte também, ótimo. Mas nada impede de você também ter um interno. Por quê? Porque ele está mais familiarizado ali com as atividades, com os controles, então é mais um olho, né? É mais um olhar, é mais um controle efetivo. Então, nada impede de ter os dois, tá? Nada impede. Você colocou aqui. A Marcela também colocou aqui da auditoria interna e a externa. Eu tinha visto aqui em cima, tinha uma outra pergunta, mas eu já me perdi, por isso que não dá para colocar aqui. Que eu elogio, doutora Sabrina, maravilhosa, parabéns pela live, genial a live, bem prática mesmo, doutora Ragélia. Doutora Ragélia é especialista em tributária aqui no estado do Amazonas. Então, a compliance tributária é show de bola. Mas ela domina. Vamos ver, eu me perdi aqui, estamos vendo e ouvindo que tá tudo bem. Doutora Sabrina, dessas ferramentas, que você já falou, né? Acho que a gente já se atualizou aqui só para não deixar coisa lá para cima, muita coisa fora de órbita. Então, a importância dele, o chefe master entender aquela necessidade, seja por conta do coleguinha, seja por conta de uma necessidade interna, ele vai buscar o compliance, a gente pode oferecer o compliance também para ele, vai fazer uma reunião com ele, estou fazendo um resumão aqui, vai fazer uma reunião com ele para poder entender todas as necessidades,
pede alguém de confiança dele de cada departamento, ou poucos, pode ser que ele tenha 2, 3 só de confiança do modo geral, mas essas pessoas têm que entender, né, Sabrina, detalhadamente de todo o Sim, procedimento, e, para que você e possa conseguir fazer manual, para fazer o procedimento detalhado, tem que ter pessoas que entendam efetivamente, né? ai, Natália, amiga, obrigada. Ó, deixa eu te falar, voltando aqui sobre a questão advogado e compliance, né? Para a gente estar falando aqui para os colegas e tal. Sabrina, você pode, só o advogado pode fazer o código de conduta. Mas eu, sempre quando faço, eu peço auxílio de alguns dos gestores de cada setor. Porque ele é multidisciplinar. Ele tem que ser multidisciplinar. Entendeu? Então, assim, eu posso não entender de tudo. O advogado não entende de tudo. Claro. E eu também não estou ali todo dia. E aquela pessoa, como a gente diz, está no chão de fábrica, ele tem muito mais conhecimento. Ele pode dizer, doutora, isso aqui acontece. Ah, isso daqui, B e X, vive fazendo isso. A gente vai lá e anota. Não pode, não deve, não é determinado, alguma coisa. Então, é sempre bom ter essa interdisciplinariedade entre todos os setores, né? Aí você pode fazer os controles internos? Depende. Porque você diz como deve ser, mas a maioria dos controles internos são feitos por sistemas. Então, você tem que conhecer esses sistemas, mostrar alguns sistemas para o seu cliente, que ele possa estar ali, né, fazendo todo o processamento dos processos internos dele. Treinamento e comunicação, o advogado pode fazer? Pode, entendeu? Eu faço muito de redes sociais para a empresa, de uso de WhatsApp, o que pode, o que não pode, o que pode colocar nas redes sociais, porque as empresas hoje em dia, com Instagram, com Facebook, com todas essas, elas têm que ter muito cuidado, porque ali a marca pode ficar sensível. Qualquer deslize, a reputação e a imagem podem ir lá para baixo. Então, o colaborador pode postar na rede privada coisas da empresa, precisa de autorização, tá no bar, tá com o crachá ou tá com o uniforme, ele pode estar postando. Então, tudo isso consta em um código e também no regimento. E aí o advogado pode dar esse treinamento. Ah, Sabrina, e a comunicação? A comunicação efetiva, de todo dia. Hoje a semana a gente vai falar sobre assédio, né? Um exemplo. Então, todos os computadores da empresa, ao clicar e ligar, vem uma frasezinha que possa estar no código para estar lembrando aquela pessoa. Ou no banheiro, ou no corredor, ou no elevador. Algumas políticas que podem ser lembradas. Então, tudo isso o advogado pode também estar indicando, né, para o cliente. Canais de denúncia. Por que eu gosto de chegar outro dia? Chegou para mim e falou assim, Sabrina, você não quer implementar uma empresa grande? Vamos implementar um canal de denúncias. E aí você me diz e tudo. Aí eu falei assim, como? Depende, não é só chegar e implementar um canal. Né? Quem vai ficar por trás desse canal? Quem é a pessoa responsável? Ela é treinada para receber ali determinada denúncia? Como é que vão dar as investigações? Canal de denúncia é uma coisa, investigações internas são outras. Né? Você recebe a denúncia para depois vir a investigação. Quem vai fazer? Tem que ter uma pessoa, não basta eu só colocar lá um 0800, ou um e-mail, ou um telefone, para estar assim, olha, recebi, está tendo isso, isso, isso. E não apurar, e não levar isso para frente, qual é a credibilidade? Então, não é só chegar e dizer que eu tenho um canal de denúncias, que é diferente de uma ouvidoria, né? Que a ouvidoria é para algumas reclamações. Então, assim, a gente tem que ter cuidado também nesse ponto. Não é só chegar porque eu tenho que implementar, porque eu tenho que fazer compliance para dizer que está. Não. Tem que ser sincero. Eu já disse muito não. Eu perco dinheiro, perco, mas eu também tenho ali a minha reputação a zelar. Não adianta eu chegar lá e fazer um trabalho e depois o meu cliente não está satisfeito. Isso não tem para onde correr. Denúncia, não tem mais nada, é um canal de denúncia que não funciona e não tem que não funciona. E foi a gente que implementou. Entendeu? Tá, e que pode ter a comunicação dele, que pode dizer que ele ali existe, ele está ali para você denunciar qualquer irregularidade, que a empresa ela tem que ser fomentada, né? As pessoas dentro da empresa elas têm que ser fomentadas a falar sobre alguma irregularidade, a falar sobre alguma fraude. É para isso que o compliance também existe, né? Para manter esses tipos de conduta e não ser condizente com elas. Então, a gente tem que deixar isso muito bem claro. Eu posso falar uma outra experiência que eu tive há pouco tempo? Lógico!
Eu A fui live é toda chamada sua, tá todo mundo amando. Quero mandar um minha... super beijo aqui para a Aline Laredo. Sabrina mandou um beijo também para você. Ó, Ai, eu adoro essas amor. duas, ela é uma graça. É, Fabiano, meu conterrâneo. Isso aí, um passo de cada vez, isso exatamente. É mesmo, melhor isso você mesmo. negar e não fazer uma implementação de algo parcial do que não gerar resultado e acabar se difamando ainda, né? Isso. Então, Deixa eu ver a perguntinha recentemente... aqui, Sabrina, Deixa antes eu que ver, você pode fala, vai ter falar. alguma da área. Peraí. Não sei se aparece aqui. Você acha Doutora conveniente Sabrina. oferecer a auditoria trabalhista antes do compliance trabalhista? Você acha conveniente oferecer a auditoria antes do Trabalhista. compliance? Então, não é que é antes. A auditoria, ela faz parte do compliance. Você pode usar ela como uma ferramenta do Eu compliance. acho que ele Ela... quis dizer na ordem da ferramenta. Eu acho que ele quis dizer isso, Não, pode. Não quer dizer que né? você tem que seguir aquilo ali. Isso, O primeiro tem que ser seguido, né? Que é o suporte ali da alta administração. suporte. Esse é o Sim. primeiro. Não tem, meu amor. Não posso fazer nada. Não adianta, entendeu? Você pode E ali ganhar muitas o seu vezes nós dinheiro. somos contratados por pessoas que não são da alta direção. Né? Sim, Algum departamento te contatou para fazer um orçamento, para verificar quanto que custa, blá, 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 sim. blá, blá. E aí você oferece, fecha o contrato, mas quando você vai saber, a alta gestão não está ciente, não está de acordo, e aí, né? Aí Posso. embarra tudo. Eu só fecho se eu conversar com eles. Ótimo. Eu tendo uma reunião, tá de acordo? É isso uma das experiências que eu te falar que aconteceu comigo recentemente. Se não tiver, Então eu não vai. faço. Se não tiver, não tem como. Porque não vai funcionar. Tu vai ganhar o teu dinheiro, mas o teu trabalho é aquele negócio, não trabalhar só por dinheiro, entendeu? Por Eu não fico dinheiro. feliz de estar ali implementando e depois eu passar daqui a um ano e chegar nessa empresa e nada funcionou do trabalho, então foi o quê? Para mim, foi tempo perdido. Então, Sim. recentemente, pela minha empresa, não foi aqui, foi no Maranhão, eu fui visitar são empresas grandes, tem mais de 6, e também para a área da saúde. E aí eu cheguei no local lá e tudo, aí eu comecei a olhar. Aqui não tem código, não tem nada aqui dizendo no elevador. Aqui na recepção, o que que tem? Aí o que eu senti? Os seguranças, né? Porque eu ia falar lá com uma das shows. Eles todos meio assim apreensivos, meio... Aí eu falei assim com a minha sócia, tu não sentiu um clima pesado, sabe? Um negócio assim, não é essa e tal. Então tá bom. Continuei investigando. Aí cheguei numa das recepções, né? Porque era um hospital. Em uma das recepções eu cheguei lá e falei assim, olha, vocês podem me dizer uma coisa? Vocês têm algum código de conduta? Vocês têm... Assim, uma pergunta básica. Eu não sei lhe dizer, mas a minha supervisora está bem ali. Você pode perguntar para ela. Assim, então eu vou lá. Antes de eu ter a reunião, né? Vou entender um pouco, conhecer. Aí eu cheguei para ela, fiz algumas questões. Quando ela me olhou e viu algumas perguntinhas que eu fiz muito por cima, ela chegou para mim e disse assim, vocês estão aqui para poder melhorar as coisas? Pô, quando ela falou isso, eu disse, o negócio aqui Tá feio. é mais embaixo. Aí eu disse, a gente tá querendo. Então, estamos aqui para poder ajudar e estamos aqui querendo. E aí a gente partiu para a alta gestão, que também é uma alta gestão, mas que não decide sozinho. Então, a reunião eu deixei ele falar. Cara, eu pesquei muita coisa. Ali tem que fazer uma lavagem, né, para explicar. Ele sabe o que é e gostaria de implementar, mas né, colocou todas as dificuldades, colocou todas as ponderações, e aí mandamos, né, estamos arrumando aqui para poder mandar a proposta. E por onde eu vou começar? Pela gestão de pessoas. Funcionário que não é feliz e da maneira como falam deles, eu vou começar por eles lá em cima. É ali, Sabrina, mas tem muitas outras coisas. Mas tem que começar por uma auditoria, por um treinamento, por um código de conduta, por uma análise de contratos trabalhistas e uma pesquisa de clima. Através da pesquisa de clima, eu vou poder identificar ali qual é um dos maiores problemas. Entendeu? Então, tem outras coisas, tem para implementar, porque é um compliance mais criterioso, porque envolve não só a questão trabalhista, né? Envolve saúde,
né? Então, porque como eles são em áreas de saúde, então, assim, só para você ver como é delicado, sabe? Se não tiver ali a alta gestão de acordo, ele foi falando, eu me senti assim, ó. Aí depois, não. Vou levantar, e ele me mandou para uma próxima pessoa que realmente fazia todos os procedimentos, estava tentando implementar ali, colocar um código, fazer um regimento, porque são carentes disso. Então, eu identifiquei. É na gestão de pessoas, é no RH, que tem que começar ali para poder ter um compliance e chegar de pouquinho em pouquinho. Aí eu te digo, é um compliance aí para 18 meses. Entendeu? Até que as implementações sejam feitas todas as comunicações, os treinamentos adequados. Então, é um compliance um pouco mais longo. Tu separa as futuro. fases, Sabrina? Separo. Tu separa as fases por mês? Tipo assim, faço uma planilhazinha. Um cronograma, uma planilha, Sim. 2 meses para isso, 3 meses para aquilo, 2 para aquilo. E sempre tem coisas mais. Por exemplo, a due diligence para esse tipo de mercado é muito grande. Eu vou conseguir fazer sozinha? Posso, porque eu tenho uma empresa com mais 3 sócias. Uma da área de trabalhista, que sou eu, a outra da área pública, a outra da área médica. Mas a gente sempre traz parceiros, pessoas mais técnicas também para poder estar ali contribuindo e a gente entregando um resultado mais eficiente. Né? Então, assim, eu posso fazer a due diligence de contratação de terceiros. O que ele quer contratar? Mas, às vezes, não dou conta. Nenhuma empresa dá conta de fazer de todas. Você tem que fazer ali, pelo menos, o mínimo. Né? Então, avaliação de risco, posso, de alguns pontos. De outros, talvez, a minha empresa contrate outra pessoa. Então, a gente tem que ser ali, né? Como é que eu chamo? Honesto conosco mesmo, né? Com a gente mesmo. Para poder estar ali fazendo cada ferramenta. Faz a tua relação com ele, mas aí tu apresenta de acordo com o teu prestador, que vai te auxiliar. Sim, também. Então, por exemplo, Sabrina, a minha empresa, eu implemento o canal de denúncia, eu posso treinar ali sobre a questão de investigação interna. Posso, porque uma das minhas sócias é a especialidade em penal. Então, ela tem um trato ali maior para poder, né, tá conduzindo isso. Agora, os canais de denúncia, depende dele. Eu quero contratar uma empresa terceirizada do canal, né? Porque a gente conhece muitas. Ou não, sim, por enquanto, simplesmente eu quero um e-mail da instituição que seja somente para receber a denúncia junto com esse telefone. E a pessoa X que vai ser responsável é fulano. A minha empresa se responsabiliza pelo canal, pela implementação, mas não pela manutenção dele. Porque eu não tenho, entendeu? Eu não sou especialista para isso e nem quero medir o meu tempo para isso. Então, eu implemento, faço, eu digo tudo como tem que ser feito, posso treinar, mas eu não dou continuidade. Posso, de 6 em 6 meses, dar lá uma consultoria, verificar como é que tá. Mas tem empresas, né, específicas para isso também. Entendi. Entendeu? E eu vi que você falou desde o princípio que a intenção sempre do empresário é... O item número 1 é o código de conduta. Eles querem ter. Porque na visão... muita coisa, mas quer ter o código de conduta. Isso, na visão deles, né? Eu não sei também se é pela forma como eu apresento. Eu não posso. Porque às vezes eles não querem, Sabrina, eu quero aqui um código de conduta. Não. Não, claro, o nome pode ser que eles não falem isso, mas eles querem aí... tudo regulamentado. Por que eu gosto de vender o código, né? Quando eu vejo que aquela empresa ela não tem substância mesmo para ter um compliance, mas que eu possa estar oferecendo algumas ferramentas que sejam essenciais para mitigar o risco dela e para dar relevância e valor para a empresa dela, dependendo ali, de acordo com a minha entrevista, né, com as atuações, eu consigo identificar o que ela pode. Então, essa empresa aqui, eu fazendo uma análise, uma avaliação dos riscos e mostrando quais são os cuidados que ela deve ter, e eu fazendo o código de conduta e uma auditoria, poxa, eu acho aqui que ela já está 70% meio caminho andado, vai aí agregar valor, e aí ela vai poder crescer. De acordo com quando ela for crescendo, a gente vai poder implementar outras coisas que o treinamento não tem. Por exemplo, você tem um código de conduta, não tem como você não ter treinamento. Então, tá aí, termina ficando 3 ou 4 pilares de fora. Né? Quando você diz, não consegui implementar os 9 ou os 8, que vai depender também da empresa. Não quer dizer que só tenha 9, que só tenha 8, que só tenha 10.
entendeu? Mas aí não tem como dissociar um código de um treinamento, não tem. Então você termina implementando ali alguns pontos que sejam cruciais dependendo do negócio e do seu cliente. O que a gente precisa constar, o que precisa ter no código de conduta que não pode ficar sem? O advogado está aqui assistindo a gente, aí aquele cliente dele que ligou hoje à tarde, pedindo, ele fala que hoje ele quer e amanhã ele vai atrás disso, ele vai montar o código. Como que você vai criar esse código? O que tem de essencial que não pode faltar nele? Os valores da empresa. Você pode falar sobre ele? Posso. Então, dentro do código, ele tem que mostrar ali o porquê. Primeiro, uma cartinha, um recado da autodireção, né? Falando ali porque o código, que ele vai cumprir também, que ele tá ali junto com todo mundo, que ele vai cumprir todas as regras e vai fazer igual a todo mundo. Então, eu sempre coloco lá em cima, ele tem que ter ali uma carta, entendeu? Algo a dizer para aquelas pessoas que vão ler aquele código. Coloca ali quais são os valores e o porquê que a empresa estar ali, o que ela quer alcançar, né? Então, ali, os valores, os princípios dessa empresa. E aí, a gente pode estar trazendo aí também as questões de o que pode, o que não pode, as condutas reprováveis e as condutas que podem ser levadas adiante, né? Que não sejam reprováveis. A questão das redes sociais. Então, é uma empresa pequena, mas ela não é muito física, ela é só online. Então, a gente tem que trabalhar muito a questão dela na internet, como é que ela é vista, então como é que esses colaboradores que estão ali por trás, eles devem estar conduzindo, como deve responder a uma pergunta no Instagram, que é uma rede social da empresa, ou no Facebook, o que pode ser postado e o que não pode, quais são os valores dessa empresa, os princípios que ela quer mostrar. Que uma coisa é clara, código de conduta é diferente de regimento interno. O código de conduta é para todo mundo. É para o meu cliente, é para o meu colaborador, é para a minha alta gestão, é para quem, é para o terceiro que está ali se relacionando com a minha empresa. É para qualquer pessoa. E que vai estar ali dizendo o que eu aceito e o que eu não aceito que façam comigo. Então, terceiro, porque eu contrato com um terceirizado. Cara, antes disso eu vou fazer uma due diligência dele. Vou ver ali um histórico, faço uma pesquisa para saber se ele realmente é ético, é transparente nas condutas. Aí ele, ok, terceirizo com ele. Então, ele já vai estar ciente do que ele pode ou não fazer comigo e do que eu quero que ele represente, porque ele está ali. Junto com o meu contrato vai o código. O regimento interno é interno. É colaborador e empresa. Aí tu vai dizer ali sobre questões de segurança do trabalho, questão de uniforme, né? Horário de trabalho, questões de e-mails. Então, é bom eu dar essa diferença, porque muitas pessoas confundem, né? Então, o código de conduta, assim, seria uma live só para ele. A Natália está até aqui comigo. Outro dia a gente fez uma que foi muito bom, a gente colocou muitos pontos. Então, o código a gente pode... De mais importante são isso, né? E aí, como é que ele realmente é produzido, o que deve ser feito. Ele não pode ser muito extenso. Ele tem que ser uma coisa lúdica também, para que ele possa estar ali no site, uma coisa bacana, né? E aí, paralelo a ele, a gente faz as políticas, que são maiores, de redes sociais, a gente descreve item por item, o que pode, o que não pode, entendeu? Sobre cada coisa você faz uma Sobre política cada coisa, separada. isso, pode ser. Se você conseguir colocar no código, em 2 ou 3 parágrafos, uma determinada conduta, não precisa você fazer uma política. Mas se for uma política um pouco mais específica e que você requer um pouco mais de cuidado, é bom você fazer a parte. Porque senão o código fica extenso. E aí não é interessante para a pessoa ler. Aqueles itens bem detalhados que está no regimento interno, você não consta ele integral no código, só resumo de 2, 3 linhas. Isso. O que está no regimento interno, o que está no regimento interno nem vai para o código, fica no regimento interno. É uma coisa da empresa com o colaborador. Tá. Políticas internas, se são muito extensas, elas têm que ser citadas no código. Só que eu vou citar por exemplo, de questões de redes sociais. A gente coloca lá, não é a empresa, o colaborador não pode usar as redes a sua rede privada para divulgar o nome da empresa. Divulgar o nome da empresa, X. Né? Questões de doação. Não pode receber
nenhum tipo de valores acima de X reais. A empresa não aceita. Então, coisas pequenas a gente pode estar ali constando no código, porque você que quer contratar ou que quer comprar algo daquela empresa, ele está ali o código. Poxa, eu vou lá olhar. Os valores têm integridade, tem a questão do respeito, não aceita discriminação. Esses pontos principais. A questão de doação. Eu não posso doar, mas posso chamar ele, não posso doar um presente, uma hospedagem num hotel de luxo. Não, porque no máximo ali é de R$ 100. Então, coisas básicas, elas têm que estar ali no código. E aí, quando forem mais extensas, você faz uma política à parte. Entendi. Entendeu? Aqui tem a Natália, que é top de linha LGPD. Como aliar a LGPD ao compliance, aos controles internos, ao código de conduta? Como alinhar? Alinhar, né? A LGPD tem tudo a ver. Porque ali você também está tratando, é mais um serviço que você pode... Né? É mais uma adequação. Então, aí você tem que chegar, além de ter o compliance, tá aqui o meu compliance. E aí tá em conformidade, você já conhece a Lei Geral de Proteção de Dados, como é que tá aí o teu trânsito? O que eu costumo muito, na minha parte trabalhista, o que eu costumo, a gente agora que está começando, né, a adequar, a gente mostrar para empresas e tudo. Outro dia eu falei com o cliente, mas eu não guardo nada dos meus clientes. Eu costumo, como você não guarda? Você não tem uma base? Mas eu não tenho direto. Como você não tem? Como é que você sabe se um colaborador seu não pode simplesmente pegar algum desses dados e jogar para algum lugar? Então, assim, é falta de conhecimento. Os dados do seu empregado, a partir do momento da implementação, quando você entrega aquele contrato de trabalho, tem que ter uma cláusula lá, dizendo que alguns dados vão poder ser repassados para uma empresa que faz os olerites, que não é a própria empresa, é uma contratada, ou para um plano de saúde. Então, tudo isso tem que estar discriminado, entendeu? Tudo isso tem que estar discriminado. Aí a questão do LGPD também já entra um pouco mais em compliance digital também, né? Já tem... O que eu posso estar falando com mais propriedade aí sobre compliance trabalhista e a LGPD. Você acha conveniente oferecer auditoria... por que isso aqui ainda está aparecendo para mim, gente? É porque está aparecendo para mim. Aqui subiu. Já vira a letra morta se é muito extenso. Isso mesmo, aqui, Fabiana. Já vira a letra morta. Em relação ao código de conduta, se o código de conduta for muito extenso, não adianta, vai ser mais um manualzinho que vai ficar guardado lá e não vai ser trabalhado. Não vai. Em relação aos dados, eu estava vendo que vários clientes eles não sabem o que são dados. Né, Natália? Então, não, outro dia... Eu não uso dados. Sim, mas como você não usa dados? Você não cadastra, você não usa dados. Olha, ano passado, um cliente, assim, de uma empresa, assim, de um diretor, que é amigo meu, eu falando, comentando assim, olha, e aí a tua empresa, que é nacional, tem em todos os estados do Brasil, e aí, como é que vocês estão com a questão do LGPD? Tudo bem, vamos dar, né, vamos aqui, que é diretor e tudo, não precisa também saber, porque a gente sabe que eles não sabem. Sabem ali de vender e de cumprir meta, né? LGPD... O que é isso? Eu disse, não acredito que o teu advogado de dentro da tua empresa, que não falou isso ainda pra você. Não, eu vou procurar. Um mês depois ele veio lá e disse assim, Sabrina, eu olhei, é isso. E aí? Como é que tu não tem dados? Né? Como é mesmo que... Não, é porque eu trato com uma empresa X. Sim, essa empresa X, ela vai direto pro teu cliente final. Porque para você talvez não, porque você vende para uma empresa X, ela não tem dados, e ela não tem dados de outros clientes. É tudo interligado. É tudo, eles não têm Não tem como, não tem. Sabrina, 1 minuto e 42. Já! Olha, eu vou fazer meu agradecimento. A live saiu do jeitinho que a gente queria, super prático, deixei você falar. Eu nem sei se a gente falou tudo, né? A gente não falou tudo porque não tem como falar tudo, né? Tem que fazer outras áreas. Mas tudo que você falou foi muito prático, eles com certeza entenderam. Eu deixei você falar bastante para poder explicar o que é o compliance na nossa rotina, o que o advogado pode fazer. Então, eu acho que eu falei pouquinho para deixar você colocar eles na vida real, né? Tá. Então, muito obrigada. Eu amei, minha amiga do coração. Ai, foi parceira. Eu adorei. Muito obrigada. Eu tenho certeza que todo mundo aqui adorou. E se quiser fazer suas considerações finais, fala teu IG, fala pra todo mundo. Ah, tá, gente. Meu IG, assim, quem quiser mais informação, tá aqui, ó, em cima. Lá eu coloco algumas coisas do meu dia a dia.
Não vou dizer que eu não estou muito fluente, mas muito obrigada pelo convite. Eu falo muito, espero que Obrigada. vocês tenham entendido alguma coisa. Foi Mas lindo. eu quero te Eu vou desligar pra agradecer, gente não Karen. perder, tá? Um beijo. Um Obrigada a todo beijo. mundo, gente. Obrigada.